Salve, salve, gurizada! Hoje eu vou fazer uma aula aí para vocês sobre a estrutura do DNA, tá? Deixar o recado aqui para vocês não se apavorarem, você não se apavora, você se acalme, né? Com as moléculas, com as fórmulas químicas, né? O importante é você entender, né, como, né, que o DNA é formado, tá? Como que ele está estruturado, tá? Você não precisa se preocupar em ficar aí decorando fórmulas químicas, tá bom? Vou fazer essa aula mais uma vez no PowerPoint, fiz umas explicações ali para ficar mais fácil de vocês entenderem, beleza? Então vamos lá. Então, galera, já estou aqui com o esqueminha do PowerPoint. Então, estrutura do DNA, né? DNA, essa sigla aí que está em inglês, né? Mas que quer dizer aqui então ácido desoxirribonucleico, né? Nós vimos lá na história do DNA, do Mitter, né, do Altman, que descobriram lá a natureza ácida, né, dessa molécula do DNA. Desoxirribo tem a ver com um açúcar, um carboidrato estrutural, a desoxirribose, que nós vamos ver agora. E nucleico, porque o DNA está, na maioria das vezes, no núcleo. Como assim na maioria das vezes, professor? Sim, porque o DNA nos procariontes, né, não tem núcleo, né, então ele não está no núcleo, né, como nas bactérias. E também existe o DNA mitocondrial, né, no interior das mitocôndrias, aquelas organelas que produzem energia, né, lá no ciclo de Krebs. Ele também, lá dentro da mitocôndria, também tem DNA, tá? Então ele é um tipo de ácido nucleico que possui destaque por armazenar a informação genética dos seres vivos, né? Como eu digo, o DNA ele é o poderoso chefão, tá? Essa foto aqui é de uma molécula, né, de DNA, de uma molécula não, né? De uma quantidade bem grande até de DNA que foi extraído de células, tá? Isso aqui é o DNA quando se vê ao olho nu, né? É claro que depois esse DNA vai ser levado aí à microscopia para analisar lá os cromossomos, tá bom? Mas vamos à estrutura molecular, a estrutura química do DNA, que é o que nos interessa na sala de hoje. E para ver se eu consigo fazer em um vídeo só, né, gurizada? Bom, mudando aqui, segundo a regra de Chargaff, nós também vimos lá na videoaula anterior, a regra de Chargaff. Eu acho que o meu celular ele deu uma travada. Bom, segundo a regra de Chargaff, nós temos aqui guanina se combinando com a citosina, adenina se combinando com timina, tá? Que são as chamadas bases nitrogenadas. Baseado nisso, na regra de Chargaff, de guanina com citosina, adenina com timina, e naquela foto, a foto 51 lá da Rosalind Franklin, Watson e Crick criaram então um modelo tridimensional, né, do DNA, onde o DNA é formado por duas fitas, né, que são organizadas de forma helicoidal, nome bonito, né, para hélice, então é formato aí de dupla hélice, tá? Nessa dupla hélice nós vamos ter um grupo chamado fosfato, nós vamos ter um grupo aqui chamado de açúcar, que no caso é a desoxirribose, e as bases nitrogenadas. E agora a gente vai ver um pouquinho de cada uma desses aí, o que é esse grupo fosfato, o que é esse açúcar e o que são essas bases nitrogenadas. Tá? Então aqui, ó, a molécula é formada por nucleotídeos, né? Nucleotídeos, e cada nucleotídeo apresenta geralmente a forma de uma dupla hélice. Nucleotídeo, galera, nucleotídeo é esse conjunto aqui, ó. Então aqui nós temos 4 nucleotídeos. Um nucleotídeo é formado então pelo grupo fosfato, é formado pela desoxirribose, que é o carboidrato estrutural, que é o açúcar, e a base nitrogenada, que são lá a adenina, guanina, citosina e timina. Então, se perguntar para você pelo que é formado um nucleotídeo, né, no DNA, né, o que compõe um nucleotídeo? Um nucleotídeo é composto por fosfato,
um açúcar, um carboidrato estrutural, que no caso aqui do DNA se chama desoxirribose, e uma base nitrogenada, adenina, guanina, citosina, timina. Tá? Então, o nucleotídeo no DNA é formado pelo fosfato, pela açúcar e pela base nitrogenada. Certo? Legal. Tranquilo, né? Vamos ver agora, nos próximos slides aqui, ó, um pouco de cada uma dessas estruturas, né? Do fosfato, da desoxirribose e das bases nitrogenadas. Então, o radical fosfato, aqui está a fórmula química, né? Lembrando aí que eu disse para vocês que não precisa estar decorando isso aí, eu só estou mostrando para vocês entenderem que o DNA não passa de um componente químico, né? De moléculas que vão se ligando umas às outras, certo? Isso é o DNA. Então aqui, né, o fosfato, está aqui o P de fósforo, né, com as suas ligações simples, a sua ligação dupla. Então também chamado grupo fosfato, e que confere à molécula do DNA as características ácidas, né? Então isso que é importante você saber aqui, ó, não saber só decorar essa ligação aqui. Na biologia o que nos importa aqui, ó, é lembrar que esse fósforo aqui, ó, né, esse grupo fosfato aqui, é ele que dá esse aspecto ácido ao DNA. Então, da onde vem a natureza ácida do DNA? Cara, você vai responder do fosfato, do fósforo, né? Certo? É isso que é importante nessa parte aí. Então nós vimos agora a primeira partezinha, vou voltar aqui, que foi o fosfato, certo? Agora nós vamos pro açúcar, pro carboidrato. Bom, então é a desoxirribose. Um átomo de oxigênio a menos e não sofre oxidação, molécula estável. Já vou voltar nesse conceito aqui. Bom, você está vendo aqui que tem ribose e desoxirribose. Tá? Ribose é do RNA, que é o outro ácido nucleico que a gente vai estudar na sequência, no final dessa matéria aqui, tá? Mas eu coloquei os dois aqui para você observar que tem uma pequena diferença aqui, ó. Então, tanto a desoxirribose, que é o que nos interessa agora, que é a parte estrutural, o açúcar estrutural do DNA, né, quanto a ribose, que é o açúcar estrutural do RNA, são chamados de pentoses. O que são pentoses? Pentoses, né, são aqui formados por 5 carbonos. Onde estão esses 5 carbonos aqui, professor? Eles estão numeradinhos aqui, ó. Eu vou contar aqui da ribose para a gente ver lá. Ó, carbono número 1 está aqui. Eu estou aqui na ribose, ó, galera. Carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4 e o carbono número 5 que está lá. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó, no do DNA. Carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4 e o carbono número 5. Nessa parte depois vai ser interessante você saber onde é que ficam os carbonos, né? Principalmente os ímpares, aí, o 1, o 3 e o 5. Tá? Da maneira como o DNA se estrutura. Mas você se acalme que eu já vou mostrar depois lá. Uma pergunta aqui, ó, que eu deixei marcadinho aqui, ó. Aqui você vê, ó, que esse carbono está ligado aqui ao OH, né? Carbono número 2 aqui, no do RNA. E aqui você vê que esse carbono do DNA, ele não tem um oxigênio aqui, ó, certo? Olha só, fórmula da ribose, C5H10O5. Fórmula química da desoxirribose do DNA, C5 também tem 5 carbonos, H10 também tem 10 hidrogênios, O4. Tá? Então, tem um átomo a menos de oxigênio na molécula do DNA, na molécula da desoxirribose, na molécula do açúcar que forma o DNA. Tem um átomo de oxigênio a menos. Tá? Precisa decorar essa fórmula, professor? Não. O que você precisa entender, então, ó, se quer dar uma pergunta, eu fizer para você,
Por que que a molécula qual molécula que é estável dos ácidos nucleicos, né? Qual das pentoses, quais os açúcares estruturais dos ácidos nucleicos que é estável? A ribose ou a desoxirribose? É a desoxirribose, tá? Por isso que o DNA não se desmancha, cara, o DNA não se desfaz, é uma molécula estável. O RNA, a gente vai ver, ele é programado para ser formado e depois, né, ser transformado. Eu vou dizer a palavra destruir, mas nada se destrói, né? Mas o RNA ele já nasceu programado, ele tem um tempo de vida, cara. Tá? Ele vai fazer o serviço dele e vai degenerar, vai ser formado outro. Porque o RNA é uma molécula instável, ele sofre oxidação, porque ele tem oxigênio a mais na sua molécula. Já o DNA se torna uma molécula estável, porque a sua estrutura, o seu açúcar estrutural tem uma molécula a menos de oxigênio. Então o DNA é uma molécula estável, porque o seu açúcar, a desoxirribose, tem um átomo a menos de oxigênio, então eles não sofrem processo de oxidação, então ele se torna uma molécula estável, diferente do que acontece com o RNA. Beleza? Vamos adiante. Agora nós já vimos então, deixa eu voltar na nossa fotinho lá. Nós já vimos o fosfato e já vimos aqui a desoxirribose. Já vimos esses dois. Né? O que é o que? Fosfato que confere a natureza ácida à molécula. Desoxirribose, que é o carboidrato estrutural, é uma pentose formado por 5 açúcares, por 5 carbonos, perdão, tô louco, por 5 carbonos. Tá? E como tem um átomo de oxigênio a menos que lá do RNA, ele torna a molécula do DNA estável, não sofre oxidação. Agora a gente vai ver essas bases nitrogenadas aqui, o que é essas adeninas, guaninas, citosinas e timinas. Bom, as bases nitrogenadas possuem um ou dois anéis, que apresentam átomos de nitrogênio e estão classificados em dois grupos, as piri e as puri. Tá? As pirimidinas e purinas. Pirimidinas e purinas. Certo? Professor, vou ter que fazer esse desenho aqui, contar lá os carbonos, professor, e pá, não, isso você faz a aula de química lá depois, tá? Boa sorte para você lá. Bom, gente, só para lembrar que agora o que você está vendo aqui, ó, não é aquela pentose lá, você está vendo a base nitrogenada, ó, citosina, timina, adenina, guanina. Ô professor, e aquela uracila lá? Você se acalme. Essa uracila, ela também é uma base nitrogenada, mas ela é do RNA. Tá? Ela é do RNA, tá bom? Beleza. Nós vamos falar de RNA no final dessas aulas aí. Olha, vamos observar aqui, ó, citosina, timina comparada com adenina e guanina. Né? Formada aí por um ou dois anéis. Então aqui, ó, né? Um anel. Essas aqui tem dois anéis. Né? São moléculas maiores aqui. Tá? Certo? Então, ó, aspire, né? Aspire, cara. Aspiraram, cara. São tão piradinha que já até perderam um anel, cara. Elas só tem um anel. Elas usaram piradinha, né? Usaram tanto um anel que perderam um. Eu escutei uma explicação dessas aí. Tá? Então a piri, uma vez eu escutei isso na aula. As pirimidinas, elas só tem um anel. Tá? Já as purinas tem dois anéis aqui. Certo? Então essa é uma diferença estrutural. As piri só tem um anel, as puri tem dois. São purinhas, tem dois anéis ainda. Quem são as piri? Citosina e timina. Citosina e timina são piri. As puri, adenina e guanina. Certo? Isso que eu coloquei aqui, ó, é a ligação, né, entre citosina, que se liga com timina, adenina, que se liga com... Opa! Citosina
Aqui tem um erro, né, professor? Professor, você tá louco, professor? Aqui, opa. Agora sim, gurizada. Agora eu arrumei ali, cara. Né? Citosina com guanina, adenina com timina. Agora tá certo, né, professor? Agora você acertou, né, professor? Você tava dormindo quando você fez isso. Tava dormindo, tava feia a coisa. Bom, você vê aqui que entre citosina e guanina nós temos uma ligação tripla e entre adenina e timina nós temos uma ligação dupla. Isso aqui é só uma outra pergunta que pode, sei lá, eventualmente fazer algum dia, dentre as bases nitrogenadas do DNA, qual aqui é a mais forte? Né? Qual a ligação mais forte, mais estável? Citosina, guanina, ou guanina, citosina, tanto faz, vai daqui para lá ou daqui para cá, né, Guzara? Mas perguntar qual é a ligação forte, citosina, guanina. Não é citosina, timina, né, professor, que a gente fez aí, não. Citosina com guanina é a ligação mais forte, ligação tripla aqui. São perguntas, detalhezinhos que às vezes podem cair na vida de um vestibulando aí, de um cara que vai fazer o Enem da vida, um concurso, sei lá. Às vezes pergunto cada coisa louca aí, né? Então, qual a ligação forte? Citosina com guanina, que é a ligação tripla. Tá? Então, desse slide você vai ver as bases nitrogenadas, as 4 aqui do DNA, certo? As 4 do DNA que nos importa por enquanto. É claro que a uracila também, então ela é uma piri, que só tem um anel. As bases nitrogenadas, as pirimidinas, têm um anel, e as purinas têm 2 anéis. Isso é para você entender o que é base nitrogenada. Nossa, adenina, que diabo é isso? Cara, é um componente químico, né? Base nitrogenada, ó, formada por carbono ligado com nitrogênio, cara. Carbono e nitrogênio. Por isso que são bases nitrogenadas, né? Átomos de carbono ligados a átomos de nitrogênio. Certo? É isso. O DNA é um componente químico. É isso que você tem que entender. Essa é a essência do bagulho aqui. Certo? Vamos adiante. Quero fazer hoje só numa videoaula, que eu acho difícil, mas vamos lá. Ligação fosfodiéster. Professor, agora complicou a minha vida, professor. Eu não estou entendendo nada disso aí. Professor, que isso aí é aula de geometria, aula de artes agora, professor. É aula de artes isso aí. Gurizada. O que eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Okay. O DNA, então, ele é formado por uma fita, né? E por bases nitrogenadas ligadas lá. Nós já vimos o que é essa fita, né? O fosfato, temos lá o açúcar estrutural e já vimos o que é essa base nitrogenada. Legal? Mas a ligação entre essas moléculas todas que formam o DNA, elas estão ligadas uma com as outras. Essa ligação ocorre em 2 sentidos, gurizada. Elas estão ligando nesse sentido aqui, na horizontal. Né? Imagina o DNA, olhe para mim aqui, olhe para mim. Né? Imagina o DNA aqui, né? Certo? Nos meus braços aqui. Né? Essa ligação pode ocorrer nesse sentido aqui, que é entre uma base e outra. Tá? Que vai ligar uma fita na outra fita, certo? E a ligação também ocorre nesse sentido aqui, né? Desse componente aqui, com esse componente daqui, com esse componente daqui. Então são a ligação dos compostos na mesma fita. Então o DNA, ele se liga de 2 formas. Eu vou pegar aqui que eu vou explicar bem explicadinho para você, para não ficar dúvidas. Imagina aqui que eu tenho as 2 fitas do DNA aqui, legal? Tá? As 2 fitas aqui, ó, certo? Cabeção. Legal? As ligações vão ocorrer de uma fita com a outra, que é uma base ligando na outra. E as ligações vão ocorrer das moléculas na mesma fita, dessa molécula que está aqui, que vai se ligar com essa que está aqui, que vai se ligar com essa que está aqui, que vai se ligar com essa que está aqui. Entendeu? Então, a ligação no DNA ocorre de 2 formas. Entre as fitas, uma fita com a outra, que é uma base nitrogenada se ligando com a outra, e os nucleotídeos que vão se ligando aqui na mesma fita, tanto de um lado quanto do outro, certo? Então essa primeira ligação que eu estou mostrando aqui, ó, é essa ligação aqui, ó,
na mesma fita, é isso que eu vou mostrar para você aqui agora, que é essa então chamada ligação aqui fosfodiéster, é isso que eu vou mostrar para você aqui. Ali em amarelinho, o que é amarelinho ali? É o fósforo, né? Aquele grupo fosfato, que dá a natureza ácida. Legal? Aqui, o pentagrama, professor, o pentagrama, isso aí, o pentagrama, né? É a pentose, é a desoxirribose, certo? Professor, eu tô vendo que tem os números aí, professor. Sim, lembra lá? Você vai lembrar aqui, ó. Olha só, pegando aqui, ó. A nossa desoxirribose, né? O nosso pentagrama. Lembra lá que estava numerado os carbonos? Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Né? Pentose, 5 carbonos. E eu disse que era legal, né, saber onde estão esses carbonos. Né? O número 1 está aqui, principalmente o número 1, o número 3 e o número 5, que é onde ocorrem as ligações. Tá? Outro detalhezinho. Aqui, ó, ele está em pé. Tá vendo que eu coloquei uma bolinha vermelha aqui em cima? Ó? Tá? Eu coloquei essa bolinha vermelha aqui, ó, que é onde está o oxigênio aqui, ó. Tá? Ó. Botei essa bolinha vermelha aqui, que é para você se ligar aqui também, ó. Ela tá do mesmo lado, ó. Tá? Então, ó, aqui está o carbono número 1, aqui está o carbono número 3 e aqui em cima vai estar o carbono número 5. Tá? Aqui em cima, certo? Aqui, ó. Por que tu tem que saber isso? Porque é onde ocorrem as ligações, ó. A ligação está ocorrendo no 5, a ligação está ocorrendo no 3. Tá vendo? E a ligação que está ocorrendo no 1. E isso aqui é o que, professor? Isso aqui é a base nitrogenada. Então a ligação fosfodiéster, o que é ligação fosfodiéster? É a ligação que ocorre entre os nucleotídeos, né, na mesma fita, tudo na mesma fita, como que eles vão se encaixando um no outro, porque eles não estão separados, são ligações químicas. Então veja, começa aqui, ó. O fósforo está ligado aqui ao carbono 5, tá bom? A base nitrogenada está ligada no carbono 1. Do carbono 3 vai sair o outro fósforo aqui, ó, que vai se ligar aqui no carbono 3. Professor. E aqui quer dizer que ele vai estar ligado no carbono 5. Isso. E aí aqui vai estar ali o carbono 1 e estaria uma outra base nitrogenada. Isso. E quer dizer que aqui é o 3 de novo, que vai sair um outro fósforo. Isso. Professor, quer dizer que as bases nitrogenadas, elas ficam ligadas no carbono 1. Isso. E o fósforo se liga nos carbonos 5 e 3. Isso. Entendeu? Os fósforos... professor, quer dizer que se tivesse um outro aqui em cima, um outro fósforo lá em cima, teria uma outra pentose aqui, aí ele estaria ligado lá no carbono 3 aqui em cima. Isso. E quer dizer que esse último aqui que está saindo aqui do 3, do carbono 3 aqui embaixo, né? Lembra que aqui na parte de baixo é o 3. Ele está ligado no 3. A próxima ligação dele aqui é no 5. Isso. Parabéns. Uhul. Ligação fosfodiéster. É como os nucleotídeos. Oi, professor, não lembro o que é nucleotídeo. Nucleotídeo é esse conjunto aqui. Fósforo, base nitrogenada, fósforo, entrou uma mensagem que me perdi. Fósforo, açúcar, base nitrogenada. Esse é o nucleotídeo. Como que eles se ligam na mesma fita. Então, chamada ligação fosfodiéster. O fósforo vai se ligar nos carbonos 5 e 3, a base nitrogenada no 1. Certo? Legal. Agora, nós temos as chamadas, então, ligação de pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio, que é a ligação entre uma fita e a outra fita, né? Então, nós temos aqui, ó,
Aqui o DNA estaria, né, desenrolado e aqui está na forma de dupla hélice para a gente dar uma olhada. Então, entre uma fita e outra, ele é ligado aqui pelas bases nitrogenadas, né? Citosina com guanina, adenina com timina. Ó. Guanina, citosina, timina, adenina. Então, são pontes de hidrogênio, agora hidrogênio, que ligam uma fita com a outra, né? Lembra lá que eu falei aqui a guanina e citosina é a ligação forte, aqui está uma ligação tripla, eu sei que está pequenininho, mas é o que está aqui, uma ligação tripla. Tá? Timina com adenina é a ligação mais fraca, então citosina e guanina, ligação tripla é a mais forte. Então a ligação entre elas se dá por pontes de hidrogênio, certo? Vai ligar um nucleotídeo com o outro, citosina, guanina, adenina, timina. E elas se ligam aqui no meio por moléculas de hidrogênio. Citosina e guanina, ligação tripla, certo? Ligação tripla. Adenina e timina, ligação dupla. Beleza? Entendeu então? Ligação fosfodiéster, mesma fita, como os nucleotídeos se ligam na mesma fita. Pontes de hidrogênio entre as fitas, uma fita com a outra. E aqui no nosso último, olha só que bonitão que eu fiz, deu uma trabalheira do caramba. Então tu imagina, esse pedaço aqui, ó, que eu vou marcar aqui, ó, com o cursor, tô vindo aqui, ó, fósforo, pentose, que é a desoxirribose, base nitrogenada. Outra fita, base nitrogenada, desoxirribose e fósforo. Então as duas fitas aí, certo? As duas fitas, ó. Tem fósforo dos dois lados, tem a desoxirribose dos dois lados e temos aqui as bases nitrogenadas. A ligação, ó, 5, 3, 5, 3, 5, 3. O professor, lá tá ao contrário, né? Tá 3, 5, 3, 5, 3, 5. Sim. Mas aqui é o 1, né, professor? Aí é o 1. Assim que se organiza a fita, né? De um lado ela vem de uma maneira, do outro ela vem ao contrário, para dar a ligação certinha lá quando ela se enrola. Por isso que eu disse que era bom você saber onde estavam os carbonos 1, 3 e 5. Então olha aqui, ó, eu botei a bolinha vermelha para você perceber, ó. A bolinha vermelha aqui nesse aqui tá lá em cima, ó, esse aqui tá aqui para baixo. Ou seja, o carbono 1 tá aqui, carbono 1 tá aqui. O carbono 1 sempre vai ficar para dentro, gente. O carbono 1 sempre fica para dentro, ó, só que aqui tá viradinho, né? O carbono 1 sempre vai ficar aqui para dentro e é onde está ligada a base. Onde está ligada a adenina, timina, citosina e guanina. Sempre no carbono 1, legal? Sempre no carbono 1. Os fósforos vão se ligar sempre no carbono 5 e 3. 5, 3, 5, 3, 5, 3. Uma fita ela começa no 5 e vai terminar no 3. A outra vai começar no 3 e vai acabar no 5. Elas são uma ao contrário da outra. Certo, gurizadinha? Dá mais uma analisada aí, ó. Fósforos se ligam então sempre no 5 e no 3. Vai estar numa sequência, né, 5, 3 numa fita, 3, 5 na outra, porque aqui está virado. E sempre para o lado de dentro aqui vai ficar o carbono número 1, onde está ligada a base. Legal? É isso aí, vamos dar uma desligadinha aqui. Feito, galerinha. Hoje consegui fazer em uma aula só, mas um pouquinho mais de meia hora aí, mas está tranquilo, tá? Lembra então que não precisa estar decorando aqueles anéis todos, né? Você vai ter que lembrar ali, importante lembrar na pentose, na desoxirribose, dos carbonos 1, 3 e 5, localizar eles, lembrar o que cada um está ligado ali, tá? Assiste a aula com calma aí e depois a gente vai fazer um trabalho desse aí, tá? Esse vai ser trabalho mesmo de questionáriozinho aí, bacana, valeu? Fiquem todos bem, abraço.